Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez, né? E agora com uma novidade. Nós vamos expor o livro de Romanos. Mas por que essa ideia de expor o livro de Romanos? Porque nós batemos 100 inscritos nesse canal, que é um número muito modesto, um número baixo ainda, né? Mas para mim já é uma vitória. E peço que vocês continuem compartilhando, curtindo, comentando, para que esse número possa crescer cada vez mais. Mesmo que cresça devagar, o que importa é não parar. E aí eu tive a ideia, já que batemos esses 100 inscritos, né, vamos expor o livro de Romanos, que não é um livro pequeno, mas aos pouquinhos nós vamos chegando lá. E a ideia é fazer o quê? Fazer tipo devocionais mesmo, aquele negócio basicão de 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, no máximo estourando 15 minutinhos a gente termina esses devocionais. E esse vai ser o primeiro que nós vamos expor. Do capítulo 1, né, do versículo 1 até o versículo 7, não diria bem que é uma exposição, né, me corrigindo aqui agora, mas assim, é um comentário dentro daquilo que é lido, né, não vai ser bem uma exposição do texto, mas refletir um pouco a respeito do que o texto ele quer nos dizer. Para esse primeiro vídeo, eu vou fazer aqui, ó, nessa Bíblia maravilhosa do Hernandes Dias Lopes, o pastor que desenvolveu a ideia dessa Bíblia. É uma Bíblia muito top, né? Mas você vai poder acompanhar em qualquer Bíblia que você tenha aí na sua casa. Então é isso, pessoal. Nós vamos seguir nessa pegada e comente se você gostou, se você não gostou. Vou inclusive criar uma playlist nova referente a essas exposições do livro de Romanos. Beleza? E aí depois, se você perdeu ou se você quer acompanhar na sequência os devocionais, você será muito bem-vindo. É só entrar na playlist e clicar lá que vai ter a sequência certinha. Não sei se vai ser diário ou semanal, mas vai ser mais ou menos nessa pegada, beleza? Cara, eu tô sempre falando de exposição, mas não vai ser uma exposição do texto, vai ser só pequenos devocionais para que a gente possa refletir. Exposição é uma coisa completamente diferente que eu gosto de fazer nos meus sermões, mas aqui vai ser a pegada completamente diferente, então esqueci esse negócio de exposição. Mas vai ser na sequência, né, do livro. De onde pararmos no outro vídeo, nós vamos continuar de onde nós paramos. Só pequenos comentários breves sobre os conteúdos lidos, e vai ser mesmo nessa pegada de devocional mesmo. Vocês entenderam? Se não entenderam, ao longo do processo vocês vão entender. Então vamos ler, né, Romanos 1, do versículo 1 até o versículo 7, e no próximo vídeo nós continuaremos do versículo 7. Beleza? Diz assim então, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, né? Aqui é a introdução de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Romanos, né? Então, o que me chama a atenção nesse texto para esse primeiro devocional? O apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja de Cristo, é um cara que ajudou a matar cristãos, a perseguir, a prender. E aí, quando ele se converte, Deus dá a missão a ele de pregar aos 4 cantos da terra o evangelho de Cristo, desse Jesus que ele conheceu pessoalmente, presencialmente, né, através daquela visão que ele teve no caminho de Damasco. E quando Paulo começa a pregar, ele prega para realmente todo mundo. Ele faz cumprir o versículo de João, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o mundo, todas as pessoas. Jesus não morreu por todas as pessoas de forma literal, mas ele não faz acepção de pessoa, ele morreu por todos os grupos, seja você negro, rico, pobre, gordo, magro. Jesus morreu por todas as pessoas, e Paulo pregava justamente isso, que era um pensamento oposto do pensamento de alguns cristãos da época, que achava que a salvação era apenas para o judeu. E Paulo
quebrando, né, essa visão, pregava para todos. E é isso que Paulo endossa. Paulo manda a carta para os romanos e diz: olha, vocês são gentios, mas vocês podem fazer parte do corpo de Cristo junto comigo, aceitando a Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho. E é nesse intuito que Paulo direciona a carta aos romanos, né? E o que é que nós podemos tirar de lição para a gente dessa carta? Que assim como Paulo, ele quebrou as barreiras e foi até onde ele conseguiu ir, até onde Deus o levou para pregar essa palavra, esse evangelho, que nós possamos fazer isso também. Às vezes nós temos muita dificuldade de pregar essa palavra e a gente acha que é aquele negócio muito formal. Mas não, em uma conversa você pode pregar essa palavra para aquela pessoa do seu trabalho, da sua escola, da sua família. Não precisa necessariamente esperar você ser chamado para pregar num culto, ou numa célula, ou sei lá como funciona na sua igreja. Mas em qualquer lugar que você esteja, você pode, assim como Paulo, ele saiu, né, do seu mundinho e foi pregar até os confins da terra, que nós possamos fazer isso, cumprir aquela missão que Jesus deu para a gente lá no livro de Mateus, né, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Essa é a primeira lição desse primeiro devocional, né? Fique atento para aos próximos devocionais que vai continuar e repetindo, ficará na playlist. Por favor, você que está assistindo, que não é inscrito no canal, aperte esse botão aqui embaixo escrito inscreva-se e é completamente gratuito. Compartilhe e voltamos qualquer dia nessa mesma playlist com esse mesmo tema, livro de Romanos. Valeu e fui!